De novo, lá em 86 ele é processado em Portugal, como eu já disse para vocês, né? E o Victor Teles, né, o que eu vi na minha pesquisa é que, além de ser um fotógrafo, ele também é ele produz e reproduz imagens para a imprensa. Nessa época aqui, década de 80, não é tão comum os jornais terem ilustração. E ele então vai publicar uma série de paisagens, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o fotógrafo, ele, além de fazer uma fotografia tradicional, também ele trabalhava com a impressão. Ou seja, ele, mais do que ser fotógrafo, também ele trabalhava aí nesse ramo de impressão de imagens, né? Então tem essa vista de uma parte da cidade da Bahia, né? Aqui está difícil ver por conta da luz, né? O Toque da Alvorada, né? Que é uma gravura. Aqui é a Escola de Compositores de Berlim. Aqui a Cachoeira de Paulo Afonso. Tudo leva a crer que se puder apagar a luz um pouquinho para a gente poder ver melhor, essa Cachoeira de Paulo Afonso ela foi fotografada na época. Tudo leva a crer que ele pegou uma imagem existente, né? Ele reproduziu e também colocou no jornal. Então a fotografia não é de origem dele, né? A autoria, na verdade, dessa fotografia é de um fotógrafo chamado Marco Ferrez. Então, o Marco Ferrez seria o autor da fotografia e o procedimento do Victor Teles deve ter sido, né? Copiar a fotografia, né? Fazer uma matriz de reprodução e incluir nesse jornal, né? Aqui, fábrica de tecidos e macacos. Por que eu mostrei estou mostrando essas imagens aqui do Victor Teles? Para dizer isso, o fotógrafo nessa época tem que dominar determinados procedimentos no campo de produção e reprodução da imagem, né? Então, para ser um fotógrafo na década de 80, inclusive, década de 40, 50, 60, 70 e 80 do século XIX, ele tem que saber manipular químicos, porque ele trabalha muito com isso, né? Ele tem que ter determinados conhecimentos. E esses conhecimentos de produção, de reprodução de imagem, né? Então, que vai também, vamos dizer assim, formar uma base que possibilita que, inclusive, ele falsifique cédulas. O que a cédula é, na verdade? Uma gravura. Uma cédula, uma nota, é uma gravura, né? Ela deixa de ser uma simples gravura com as regras de segurança, né? Mas, no século XIX, ela é muito menos segura do que é hoje, né? Mas trata-se de uma gravura. Então, sabendo procedimentos em torno da produção e reprodução da imagem, ele tem elementos suficientes para falsificar as células, né? E é um caso específico aí do Victor Teles, né? Ele é um profissional da imagem, né? Por isso que ele poderia, né, conseguir fazer a falsificação. O outro, José Menier, né, que eu trouxe para vocês um anúncio. Então, esse anúncio está no jornal, né? Nesse jornal, o Farol, de Juiz de Fora, em 1878. Então, nos anúncios eles escrevem, né? Eles falam quem são eles, de onde eles vêm, né? Quanto tempo que eles vão estar naquela cidade, qual o preço dos serviços deles, né? Em que local eles estão instalados, né? E aqui eu coloco isso aqui para vocês também ou seja, não é que alguns desses fotógrafos são fotógrafos de fato, eles não fingem ser fotógrafos para falsificar, né? Eles são, de fato, têm a formação de fotógrafos, o ofício de fotógrafos, em determinado momento, né, eles se envolvem também com a falsificação, né? Outro anúncio, né, dele, fotografia de Henri Caro e H. Menier, né? E aqui também outro anúncio, né, dele, dizendo que os sistemas que ele fazia, atende do homicídio, faz retratos de falecidos, né, faz retratos de fazendas particulares, né? Então, o fotógrafo ele faz uma ampla gama, né, de serviços. O Antônio de Castro Martins também é outro, é um fotógrafo que de fato anunciava nos jornais da cidade, no caso aqui do Rio de Janeiro, né? Então agora sim, ou seja, ele conseguiu abrir o seu ateliê, né?
E esse fotógrafo, Antônio de Castro Martins, ele foi o quê? Premiado na Exposição Nacional. Então, ele, em 1879, ele participa da Exposição Nacional lá no Rio de Janeiro e ele é premiado, recebe uma menção honrosa. Então, o que eu quero dizer com isso? Até mesmo fotógrafos bem estabelecidos e conhecidos, né, eles acabaram se envolvendo com a falsificação. Né? E aqui, eu só reproduzi, né, mas eles também colocam o quê? Já falei o endereço e também o preço, né, dos produtos fotográficos que eles anunciam. E aqui também mais dois anúncios que a fotografia ele chamou, né, a fotografia das duas nações, talvez porque ele tivesse um sócio que fosse brasileiro, né, por isso que eles chamam de duas nações. E aqui a página, a primeira página do jornal Gazeta da Tarde, que traz o retrato dele, Antônio de Castro Martins. Então, essa página aqui do jornal é uma raridade, né? Isso não é comum. Os jornais dessa época não trazem retratos de ninguém na primeira página. No entanto, né, a gente tem o retrato dele aqui para demonstrar assim, quanto que aquilo foi importante no Rio de Janeiro. Tanto causou um certo, né, alarde social que as cédulas falsificadas foram para a vitrine de uma loja. Né? Então, na Rua do Ouvidor, que é uma rua chique na época, as cédulas falsificadas ficaram em exposição. Né? Tamanha o susto, né, que aquilo causou na sociedade e também por envolvimento de um fotógrafo, né, que tinha sido já premiado na exposição de Belas Artes. Né? E aqui, os jornais, então, eles trazem, eu posso estudar a situação, né, o fenômeno, por conta das notícias também que os jornais trazem. Né? Então ele vai trazer aí o que foi encontrado com ele, né? E o material descreveu o assunto, descreveu o caso. Né? Então os jornais, em alguns casos, aqueles casos de maior relevância, né, eles são descritos nos jornais. Então toda a situação ela aparece aí retratada nos jornais. Né? E aqui também uma questão, por exemplo, né, o questionário respondido pelo perito. Aí o quarto quesito, para o fabrico das notas falsas, podiam ser utilizados os instrumentos de fotografia apreendidos? A resposta sim. Né? Então a grande questão que os peritos tinham era definir a maneira, né, o método que eles usavam para falsificar. E se aqueles materiais de fotografia permitiam isso, né? E a resposta foi sim. Né? Então o que eu tenho feito também, né, com essas notícias é ver qual que é o papel da fotografia. Né? Qual que é o papel da fotografia nas falsificações? Ele foi condenado, então, como já disse, a 10 anos. Né? Ele cumpriu a pena com um medeiro falso na ilha Fernando de Noronha. Né? E alguns anos mais tarde, a gente vê de novo o nome dele associado à falsificação. Quer dizer, e aí eu não sei se é um homônimo ou se de fato ele, ao sair da prisão, se ele voltou a incidir no crime. Mas eu tenho uma outra pessoa na década de 90 com esse nome no Recife que foi acusado de falsificar dinheiro. Talvez tenha sido ele mesmo, porque assim que saíram de Fernando de Noronha, eles iam para onde? Para Recife, né? Assim que ganhavam a liberdade. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Né? Esse exemplo não é do Brasil, infelizmente. Eu estou atrás de um exemplo desse para o Brasil, não encontrei ainda. Aqui é um acervo do Banco de Portugal, uma cédula de R$1.000, né? Em cima, aqui nessa parte de cima, então, eu tenho a cédula, né, verdadeira, original. Frente e verso, né? O verso e anverso. Né? E aqui eu tenho a falsa. Né? Então, na minha pesquisa em Portugal, eu fui estudar também, né, o envolvimento de fotógrafos com a falsificação lá. E aí, eu encontrei algo raríssimo, que eu até então não tinha encontrado, que era uma cédula falsificada pelo método fotográfico. O objeto é fotográfico. A cédula é uma fotografia. O papel é fotográfico. E é algo que eu não encontrei aqui no Brasil ainda. Então, aqui vocês estão vendo, né? Se a gente comparar a de cima com a de baixo, a gente percebe, né, a diferença principal é como que as tonalidades, né, elas são menos vivas, mais emancidas, né?
E aqui eu tenho uma definição maior da paleta de cores, né? E aqui nem tanto, eu tenho uma cor, né, que sobressai, né? Aqui no anverso é a mesma coisa, né? Os tons são nuançados, né? Infelizmente, pela reprodução não dá para ver, mas quando a gente pega a cédula, a gente vê que é um papel encorpado, um papel fotográfico, né? Que ou ele foi emulsionado de um lado e do outro, ou eles são dois papéis colados, muito fino colado, e eles fizeram, né, a impressão de um lado e do outro. Então, esse é um exemplo de como que uma cédula falsificada pode ser um papel fotográfico, de fato, né? Mas temos também outros exemplos que não necessariamente é papel fotográfico. O método fotográfico pode estar em parte do processo. Aqui também do acervo do Banco de Portugal, em Lisboa, eu também a mesma coisa. Em cima a cédula verdadeira, né? Embaixo a cédula falsificada. Então, o desenho é menos definido, as cores são menos definidas, né? E aqui, neste exemplo aqui, é o Arquivo Nacional, um processo crime do Meinier, que eu já falei para vocês, que é um fotógrafo que eu encontrei falsificando. Então, esse é o processo dele, está lá no Arquivo Nacional, e no processo estão coladas, né, as cédulas falsas que foram encontradas com ele. Então, essas cédulas falsas que a gente encontra aqui no Brasil, eu não vi nenhuma ainda que seja um objeto fotográfico. Mas, em algum momento, né, em alguma etapa da produção daquela cédula, o método fotográfico foi usado, que é o caso aqui, então, desse fotógrafo Meinier. Então, aí a gente está vendo aqui, né, do Tesouro Nacional, uma cédula de 20 mil réis. Eu tenho outras aqui também, né, esse é outro exemplo, né. E para saber, assim, as características, né, gente, eu tenho que comparar, né, a verdadeira com a falsa, né, o que eu fiz anteriormente. E essas aqui, né, eu tenho encontrado as cédulas falsas e vou tentar achar a cédula verdadeira para comparar, né. Mas os principais problemas da falsificação é isso, o retrato, o desenho, não é um desenho tão apurado, tão bem definido, e as cores também, elas não têm, vamos dizer assim, a separação das cores, né, não é tão clara assim na cédula falsificada. Aqui também é outro exemplo, né, de 20 mil réis também, que é uma cédula falsificada. Vocês estão vendo que é difícil falsificar a cédula, por conta desses vários desenhos que ela tem, né, as figuras, né, principalmente ali do meio, né, torna tão difícil falsificar. Algumas considerações aí sobre esses casos, né. Primeiro, né, para que alguém de fato fosse acusado, condenado, né, de ter falsificado, ou mesmo alguma desconfiança, né, que alguém tem, ou fosse um modelo falso, o que conta para isso, né? Quer dizer, esse domínio das técnicas fotográficas que reproduziam produção de imagem. Então, o fato de alguém que se desconfia, né, que falsificou, se ele, na verdade, domina essas técnicas, né, já é um elemento aí que, né, vamos dizer assim, reforça a desconfiança. O fato de exercerem ofício de deslocamento pelo país. Então, como o fotógrafo eles são itinerantes, eles deslocam de uma região para outra, isso também facilitaria distribuir as cédulas produzidas, né? A outra questão também é relativa aí à questão da impressão, né? Ou seja, principalmente litógrafos, gravadores e impressores, né? Então, saber fazer impressão também facilitaria né, o envolvimento com o crime, né? E relativo à imprensa também, o que a gente pode falar da imprensa, né? A imprensa se interessa pelos casos que têm o potencial de gerar notícia, né? Ou de gerar algum tipo de abordagem. Então, em alguns casos, a ideia de transformar a história, sabe, em uma história com começo, meio e fim, a ideia do romance, né? Até o anti-herói, né? Então, aqueles que são acusados são tratados como anti-heróis, né? Como anti-exemplos, né? Mas, ao mesmo tempo, há um certo fascínio por eles, né? Então, quanto mais, né,
quanto mais grave o crime, quanto mais ele envolve, né,